O que aconteceria? Bom, eu disse aqui outro dia que, pela primeira vez, o Barcelona vai enfrentar o Messi. O Messi vai jogar contra o Barcelona e eu quero ver como é que aquela defesa e o meio de campo do Barcelona vai reagir. Evidentemente, eu estou me referindo ao jogador Neymar, que é o jogador que se aproxima mais do Messi no estilo, no ataque e tal. Então, eu quero ver como é que o Barcelona vai reagir. Agora, eu acho que o Messi, se jogasse no Santos, evidentemente seria titular absoluto, não tenho dúvida nenhuma. A categoria dele ia colocá-lo na posição que ele merece de maior jogador do mundo já faz 3 anos. E o Neymar, se jogasse no Barcelona, teria forçosamente que passar por um período de adaptação. Porque ninguém se engane. O Barcelona, se o Neymar jogasse no Barcelona, o Barcelona não ia se adaptar à maneira de jogar do Neymar. Porque o Barcelona não se adapta ao estilo de ninguém. Quem vai jogar no Barcelona é que se adapta à maneira do Barcelona jogar. Ou então vai embora. Sempre fui discriminada no Corinthians. Nesta época, agora com o Andrés, foi assim, assintosamente. Eu, como presidente do Alíbio, fui sempre oposição, porque ele teve uma atitude com o Vicente que eu não admitia e não admito até hoje. Mas não era discriminada no Corinthians. Hoje, com o Andrés, sou muito discriminada. Fui vice-presidente de social. A senhora, então, se eu entendi bem, a senhora disse que mesmo discordando politicamente do presidente Alberto do Alíbio, a senhora nunca foi discriminada nos 14 anos. Mas sempre foi oposição, Sim. Porque a forma com que ele fez com o Vicente, para mim, até hoje me dói muito. Tá. E na época do Andrés, esse rapaz me pareceu... A senhora foi vice-presidente social do Andrés. Fui. O que aconteceu que a senhora ficou tão pouco tempo? Mas eu não era para sair vice-presidente social, eu era para ser vice dele, da diretoria. Vice da diretoria? Da diretoria, porque esse rapaz, eu não conhecia o Andrés. Sim. Ele foi em casa uma tarde, eu falei, Marlene, vamos tirar o Alberto do Alíbio. Eu falei, opa, é comigo mesmo. Vamos fazer o seguinte, você sai candidata e eu fico teu vice. E eu disse assim, olha, eu estou sem o Vicente, estou sozinha, sai você, candidato, e eu fico tua vice, fico no social, mas fico vice da diretoria. Me deu a mão, fechou a mão, tudo bem. Aí na campanha, eu falei, André, eu tenho que pôr 5, 6 pessoas no conselho. São minhas amigas. Não, Marlene, coloca quem você quiser. Um era o Ademir Mateus, sobrinho do Vicente. No dia da eleição, tinha lá todos os conselheiros, eu não vi os nomes dos meus convidados, conselheiros. Eu falei, André, o que é isso? Ah, não é comigo, Marlene, eu não sei. Bom, e está me mandando um relatório para fazer o balancete. Como é que eu faço? Ele fez assim. Como é que você faz? Não faz. Aí não vou fazer? Eu pedi demissão na hora. Quer dizer, essa transparência que ele dizia que ia ser no clube, a lojinha é do Corinthians, o restaurante é do Corinthians, nada é do Corinthians. Estão fazendo do Corinthians hoje um partido político. Acho que eu vou lançar o nome do Vicente para o estádio. Se pegar, pegou. Vamos ver se pega. Então está lançado aqui. Se pega. Eu acho que futebol. Mais que ninguém, ele merece esse nome. Porque no Corinthians não tem nada do Vicente Mateus. Nem no Memorial, não tem nada do Vicente. Pô, o Andrés é um traíra, né? É. Porque quem inventou o Andrés foi o Alberto do Alíbio. Se não fosse o do Alíbio, não existiria o Andrés. Daí ele vai na casa da dona Marlene e fala assim, pô, precisamos derrubar o do Alíbio. É um traíra, né? Pelo amor de Deus. Como é? Pepe Guardiola. Pepe Guardiola só poderia ser considerado um grande treinador se tivesse disputado o Campeonato Brasileiro. Você concorda ou não com isso? Eu acho que é um direito que o Muricy tem de falar. Ele sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Eu até acho que o Campeonato Brasileiro, se não é o campeonato mais difícil do mundo, é um dos mais difíceis do mundo. Dos 20 times que disputam o Campeonato Brasileiro, pelo menos 10 times têm condições de ganhar o título, por isso que é um campeonato muito difícil. Acho o Campeonato Brasileiro infinitamente mais difícil que a Libertadores. Acho a Libertadores, perto do Campeonato Brasileiro, a baba do quiabo. Entendeu? No Campeonato Brasileiro, o Muricy tem razão, é um clássico por domingo, é um clássico na quarta, outro no domingo, é um campeonato dificílimo. Não é? Então ele fez também um desafio colocando a condição de técnico brasileiro como ninguém diz que os técnicos brasileiros não são os melhores do mundo.
Ninguém diz isso. Tanto que o time é 5 vezes campeão do mundo, né? Com 2 técnicos que nunca deram um chute na bola. Verdade. Vicente Fiola e o Carlos Alberto Parreira. Então, o Muricy tem todo o direito de falar. Só que um técnico da Europa podia falar assim também. O técnico brasileiro, para ser considerado bom, precisa vir jogar aqui na Europa e ganhar a Liga dos Campeões. Presidente Alberto Dualib, o senhor fez muita coisa. O que é que o senhor se arrepende de ter feito no Corinthians ou de não ter feito? O que o senhor fez, a gente sabe. O que é que o senhor se arrepende de não ter feito? Boa noite de novo. Boa noite, é um prazer falar com a Estação Futebol. Realmente é um aspecto muito importante sobre essa pergunta que você me faz. O que eu me arrependo foi não ter saído em 2000. Quando eu ganhei o Campeonato Mundial, deveria ter me retirado imediatamente. Não dar ouvido àqueles que me seguiam e continuar para terminar mal como eu terminei no final, entendeu? Com uma grande injustiça que eu sofri. E até hoje isso me magoou muito, me deixou afastado até da política do clube por estar desgostoso com aquilo que aconteceu. Isso tem alienação fiduciária? É fiduciário esse negócio? O que é? Explique para o telespectador o que é alienação fiduciária. Você, por exemplo, o Corinthians podia recorrer também, como parece que vai recorrer, ao BNDES. Se vai. Você... Não, quem vai é o fundo. O fundo, exatamente. Mas, então, há uma série de garantias que você vai ter que dar para o BNDES ou o fundo imobiliário que vai pegar. Mas se o fundo imobiliário, geralmente, é formado por cotistas. Então, se tiver uma série de investidores que garantam aquele patrimônio, não há necessidade de ir ao BNDES, entendeu? Então, o fiduciário é a garantia que você dá para o Como você comprar um carro? Não pagou, vão lá e tomam de você o carro. O exemplo do Dalma é melhor que o meu. Como é que é, Dalma? Você compra um carro, não pagou 3 meses ou 4 meses, o cara vai lá e toma o carro. Busca apreensão. Busca apreensão. Não vão aprender o estádio, isso não vão. Você tem um prazo de resgate, que eu não sei se é 10 anos, 15 anos, 20 anos. Após esse prazo, é que se você não pagar, então é que o fundo... Porque fala-se que o estádio vai custar 1 bilhão. Hoje o BNDES opera com uma linha de TJLP, taxa de juros de longo prazo, que é 6% mais 3% de repasse por banco, porque o BNDES não põe dinheiro no cofre da Odebrecht nem no fundo. Ela vai, através de um banco, vai ser feita a operação. Muito bem. Se isso der 10% ao ano, se for o estádio pago em 15 anos, seriam 150%, é isso? Sobre o valor estimado hoje? Não tem dúvida nenhuma. Exatamente. Então quanto vai custar esse bendito estádio? O estádio começou numa reunião do Conselho do Corinthians, onde foram apresentados diversos projetos, inclusive o Edgar estava lá também, a Marlene. E esses projetos estavam orçados naquela... Isso não é aquela época, faz um ano. Estava cotado em mais ou menos 350 milhões de reais o estádio para 40 mil pessoas. Esse foi o que o Conselho aprovou do Corinthians. Só que depois veio a abertura da Copa do Mundo para se fazer nesse estádio, só que esses 350 já virou 1 bilhão. Porque quando se fala no estádio do Corinthians, eu tenho um pouco de dificuldade para entender. Então eu acho que eu fazendo pergunta, eu acho que o torcedor do Corinthians vai entender. Quanto que o Corinthians vai tomar emprestado do BNDES? Nada. Eu quero... 400 milhões? Não é ele que vai tomar. Eu sei, mas isso é detalhe, Dalmo. O Corinthians vai precisar de 400 milhões do BNDES. Não é isso? São 450. 450. Você tem outro detalhe também que enche o saco. Você perguntou para você. 450 milhões. Eu respondo você. Que passa por um banco que tem que tomar emprestado. Quem é que vai pagar esses 450 milhões para o BNDES? Só Deus sabe. Não, pelo contrato é o Corinthians. É o Corinthians para o fundo do BNDES. Exatamente. Ele tem que pagar 450 milhões. E mais os juros, os dividendos desse dinheiro. Lógico, ninguém vai prestar de graça. Né? Certo, então é isso que eu queria, por exemplo, saber do senhor. Corinthians toma 450 milhões que tem que pagar para o BNDES. Vamos supor que o Corinthians diga assim, eu vou pagar 450 milhões para o BNDES em 10 anos.
Perfeito. Com os juros, ao invés de pagar 450, Corinthians paga 400, mas quanto de juro? Em 10 O anos. juro do mercado. O promédio hoje, se fosse hoje. É menor do que o do mercado? É um por pouquinho, exemplo, é subsidiado. 8% ao ano. O juro de mercado hoje é CDI, mas esse juro de subsidiado deve dar 8%, mais ou menos, Ao ano. ao ano. Sobre 450 milhões. Certo. 8% de 450 milhões. Exatamente. Que daria 40 milhões por ano. Menos, se fosse 10%, daria 45 milhões. Se fosse 8, dá 40 milhões. Em 10 anos, são 400 milhões. Ou é juro em cima de Você juro? vai ter receitas, talvez, né? Sim, mas eu estou falando da dívida Da primeiro. dívida, sim, mas vai Então, ter receita. então, dos 450 milhões, iria para 800 milhões só para o BNDES. Só para o BNDES. Corinthians não tem um tostão para fazer isso, que o Corinthians tem dívida. Porque o atual presidente do Corinthians fala assim, nós vamos receber da TV Globo, e o cheque da TV Globo é muito bom, 100 milhões por ano, mais 20 não sei do que, dá 180 milhões, 200 milhões por ano. Mas ele fala como se o Corinthians não tivesse despesa.